temos Por Quem os Sinos Dobram. Infelizmente, há muitos aspectos dessa época que ainda seguem muito fortes na nossa sociedade atual. E vários deles nos recordaram, se é que ainda existia alguma dúvida, de que nenhum de nós estamos isolados. Não somos uma ilha. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de temáticas que saem, que partem do Quixote, gêneros, propostas literárias. E hoje, especificamente, você se encontra no último episódio, o episódio de número 8, de Por Quem os Sinos Dobram. No mês de maio e no mês de junho nós estivemos lendo e concluímos a leitura dessas 8 partes, 600 e poucas páginas. Nessa semana nós tivemos 3 focos narrativos, 3 personagens mais ou menos. Aqui um no Andrés, o outro na Pilar e o outro no nosso lindo protagonista, do Robert Jordan. E eu vou dividir um pouquinho esses comentários nos 3 personagens para não me estender muito, conseguir comentar aquilo que eu quero. E vou começar com o Andrés, que é o que está mais distante do grupo original. O Andrés foi testemunha e acabou exemplificando bastante, pelo menos as pessoas ao seu redor, a estupidez humana. E algo que eu sempre venho repetindo aqui, a questão da burocracia, especialmente das sociedades latinas, né? Nesse caso a Espanha, ainda que a burocracia aqui não seja realizada necessariamente por latinos, né? Nós temos russos e norte-americanos nesse momento, e segue sendo um debate, né? Uma busca por medir esforços de quem pode mais, de quem é mais poderoso, de quem subjuga mais o outro, de quem está sempre gritando que é o mais incrível entre si, refletindo inseguranças desses personagens e muita indiferença, né? Mas todas as questões que poderiam ser amenizadas ou impedidas, pelo menos agora no final do livro, estão nas mãos deles, e não há uma preocupação quanto a isso, né? É uma luta e segue sendo um debate, acaba sendo um reflexo não só desse cenário de guerra, mas até dos líderes atuais. Volta muito a conversa que eles tiveram sobre a passanteria, e que estão ali os líderes ganhando, conquistando as coisas, e quem está abaixo é que paga o pato. Caso o bando de Pilar, o bando del Sordo, todos os que seguem na resistência. E vejo que eles, mesmo estando no lado antifascista da guerra, tem um reflexo também, pelo menos numa questão que eu vou tratar sobre valores lá na frente quando eu mencionar o Jordan. É com o Andrés que nós finalmente conhecemos o Gomes no início. Não sei se vocês lembram, mas no mês passado, quando nós começamos a ler esse livro, eu queria chamar o Pablo de Gomes o tempo todo e não tinha nenhum Gomes. Agora finalmente apareceu o Gomes na história. E uma coisa que eu acho que eu mencionei em alguns vídeos, eu não sei porque, eu retomei e revi minhas anotações do início das leituras. Eu pensei que o amigo que o Jordan havia matado, né, havia atirado para que ele amenizasse sua dor, tinha sido Karkov, e não é. Ele não menciona o nome desse amigo. Inclusive eu fiquei chocada quando o Karkov aparece para o Andrés, porque eu pensei que ele havia morrido. Mas não, e nós entendemos que o Karkov era um jornalista. Isso também é outro ponto interessante para ver como a resistência tinha essa abertura maior, né? Não só militares, não só pessoas que trabalhavam nas forças de segurança, mas quaisquer das pessoas que buscassem liberdade, que fossem em prol da luta antifascista. E fechando o ciclo do Andrés, a conversa, a chamada telefônica entre Gols e o Durval nas trincheiras, conseguiu me atingir mais do que a reação do Martin. Talvez por ter muita expectativa no Gols, talvez por ter acreditado naquilo que o Jordan nos pintou, né, de um general sábio, estrategista, inteligente. Ou talvez inteligente também, ele tá sendo muito realista, sabe que não tem como solucionar, mas a nossa expectativa utópica, romântica, talvez lendo o livro, é que tem um Felizes para Sempre. A gente sabe que não tem Felizes para Sempre, a geração perdida, não tem como, pelo menos um final não tão duro. Ok, há uma impossibilidade no jogo do Jordan, Gols, digamos assim, está de mãos atadas, mas a forma como o Hemingway descreve ele encostado nos sacos de areia, olhando orgulhosamente, né, ele usa a palavra orgulho para os aviões que estão passando acima dele, meio que mais um choque de realidade. Querido, você já não sabe que não vai terminar bem? Por que você tá criando esperança?
E aqui supera o fato de querer torcer pelo protagonista, ou de bons e maus, que aqui sempre tá muito, por mais que tenham todos os defeitos dos personagens, ainda assim tá muito claro, né? Fascistas, não fascistas, tá muito claro isso. Mas ainda assim você se encontra numa guerra. É tanto que, terminando o ciclo do Andrés e já entrando no ciclo do Jordan, tá muito ciente disso, né? Acho que ele mandou o Andrés ir até o Ghost, mas como um cumprimento de dever mesmo. E reafirma pra Maria algumas vezes, e pra si mesmo, que eles morrerão no dia seguinte. A conversa com a Pilar, é o que eu mencionei na semana passada sobre o companheirismo, a cumplicidade dele com a Pilar, é muito isso. Ambos lembram da profecia dela, da leitura de mão, ambos estão ligando internamente, não simplesmente por uma superstição, mas porque eles são realistas e eles sabem o que é que vai acontecer, o que é que os espera, e ainda assim guardando pra si mesmo, não compartilhando com o outro. Problema que está escrachado. Os flashbacks dele, né, quando ele lembra da sua infância especificamente, logo após se despedir da Maria, tudo vai nos preparando para o que aconteceu. Semana passada eu disse que provavelmente todo mundo iria morrer, e realmente morreram mais do que outras pessoas, mas quando o Pablo volta, a Pilar chama ele de mau agouro, que ele é um mau agouro pro grupo. Era a mesma expressão que ele acusa o Jordan, né? Ele disse que o Jordan era um mau agouro pro grupo. Só que o Agustin diz sem sarcasmo, sem titubear com os outros, sem ironia nenhuma, muito claro, que sabe que está tratando com um assassino. E por mais que todos eles busquem a República, o Pablo é esse personagem que diverge, não só pela sua potência, como a Pilar também se destaca, mas pela sua relação com a morte ser diferente. Por ele não sentir, mas dizer que sim, e tem esse jogo, né, de como ele de fato se sacia através da morte. Ainda que ele use expressões para dizer que é necessário, né, a banalidade do mal da Harnett, como fosse algo de prático, que é preciso ser feito, mas ele realmente, diferente dos outros, né, você tem o contraste do Anselmo abalado, triste porque atirou em alguém. O Pablo, como se ele realmente tivesse ajuda, mas ele não tá muito aí pra República, não. Ele não consegue lidar com o seu passado, com o que ele fez, então não resta outra alternativa a não ser seguir, bebendo e seguir matando. Segue matando, ele usa essa desculpa, que é em prol do grupo, em prol da República, mas ele já se encontra numa barbárie. Pra mencionar então essa sequência, né, eu tô fechando com um bando da Pilar, o Anselmo. Eu não chorei, por mais que eu tenha respirado fundo em muitos momentos durante esses 2 meses com essa leitura, mas talvez por eu ter chorado com outras questões da minha própria vida, eu não chorei com o Hemingway, mas a perda do Anselmo foi impactante, né? Eu disse que o Anselmo me lembrava o meu pai, e realmente ele tem uma relação pouco, não tanto materna como a Pilar tem exacerbadamente com o Jordan e a Maria, mas ele tem uma relação paterna, assim. Pelo menos o Jordan enxerga assim, né, como sabe. Se a gente for lembrar lá do início, o Anselmo é o primeiro do bando com quem o Jordan tem contato, né? Todo o trajeto de 2 dias atrás ele estava fazendo com o Jordan. Diferente do Pablo, ele ainda tem essa sensibilidade, essa tristeza, essa divisão mesmo dentro da barbárie. Isso sensibiliza o Jordan e faz com que o Jordan sinta mais a sua perda. Realmente é uma das cenas mais tristes e bonitas nessa última parte. Pilar, ela é mais pragmática, ela compara com os outros, perdi Elade também. Mas a gente sabe que ela fala aquilo ali, segue o jogo, mas não é a mesma coisa. Tanto pro Jordan, enquanto simbolismo, quanto pra obra em si. Tanto pro John Donne, todas as mortes são parte da humanidade morrendo, mas realmente o impacto, a importância que o Anselmo tinha aqui é outra. E acaba refletindo ainda mais a impotência do Jordan, que vai escalonando. Ele consegue o que ele precisava, ele destrói a ponte, mas a sua conquista o torna impotente para tantas outras coisas. É como se a perda do Anselmo fosse um atestado de que ele fracassa na missão. Por isso que ele xinga o Pablo, né, por ter levado os detonadores, porque seria um dos culpados por isso. Por fim, o momento da morte do Jordan. É interessante pensar nele clamando, buscando pelo avô na hora da morte. Já havíamos entendido que o Robert Jordan era um homem cético, mas inserindo esse livro na Geração Perdida, entendendo o impacto da Primeira Guerra, a Segunda ainda não havia começado, o Nietzsche já havia afirmado que Deus estava morto, essa falta de segurança, né, a falta de quem se apegar, contrastando logo ali no texto um homem muito perfeccionista, tem muita segurança no que ele faz nos seus trabalhos, sim, nos valores que ele aprendeu do avô, mas é um homem, né, a lá modernismo para citar Peter Gay, muito centrado nele mesmo.
pensando isso no contexto de uma geração que é forjada na guerra, é a descrição perfeita de um momento de falta de base, falta de sustentação. E não é apenas um personagem que está morrendo ou um livro que está se encerrando, mas é um período onde muitas coisas estão acabando para a humanidade como um todo. O Hemingway, com a descrição tão clara das coisas, não deixar objetivamente ali dizendo que o Robert foi pego, que ele matou, que ele acertou o oficial, que ele foi atingido, amplia essa certeza da finitude, da ironia da nossa existência. E que, cumprindo seus objetivos ou não, para cada um desses personagens, o final de cada homem é a morte. Cumprindo os objetivos ou não, acreditando num ser superior ou não, essa talvez seja a maior certeza que nós, enquanto humanidade, temos. Que os sinos vão dobrar. E por isso que quando eles dobram para um, acabam dobrando para todos. É tanto que uma das descrições que a Pilar havia feito do cheiro da morte era a bilis. Ele não compara, mas o Heitor Atento pega. Ele disse que sentia não só o cheiro, mas o gosto da própria bilis. Essa parte final teve o gosto mesmo, mas todo esse livro ele teve o cheiro de morte, do início ao fim, para nos lembrar isso, da nossa finitude e que nós precisamos tomar decisões, porque ainda que pareçam tantas páginas, mas são só 3 dias. Ainda que a nossa vida pareça tão extensa, ela é um sopro, nada. Decidir se precisamos destruir a ponte ou não, às vezes não é uma coisa muito clara. Nem sempre vai dar tempo que a ordem de um superior chegue para nós. Nós vamos ter que fazer algo. Plano B, C, D, como ele diz. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esta foi a nossa jornada de leitura conjunta de Por Quem os Sinos Dobram, que se encaixou muito bem com alguns aspectos com a primeira que nós fizemos de Grande Sertão Veredas, apesar de ter muitos pontos diferentes. Cada livro, obviamente, é um livro, mas muitas coisas para processar ainda dessa leitura. Me conta aqui embaixo o que você gostaria de destacar da leitura dessa semana e o que mais te marcou de modo geral com todo o livro. Muito obrigada a você, Sancho Dulcinea, que agora, né, após a conclusão, é considerado um cavaleiro andante, depois de atravessarmos essa jornada com o Hemingway. Essa semana continuamos nos vendo lá no Instagram. Vamos dar uma pausa por enquanto nas jornadas, eu expliquei no último vlog, né, passar uns 2 meses sem, dar uma respirada para voltar e encerrar o ano talvez com o ápice do modernismo, nessa celebração de 1922, do centenário de 1922. Enquanto isso, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos moinhos de vento, ainda que dobrem os sinos. Valeu!